welcome back to my channel. It's very nice to have you here. Bem-vindos de volta ao meu canal, é muito bom ter vocês aqui. Hoje eu vou dar algumas dicas de como você pode organizar a sua rotina de estudos, tá bom? Muitas vezes as pessoas têm tempo, conseguem se organizar para ter um tempo para estudar, mas não conseguem estudar de forma que traga resultados. Então é muito importante você ter em mente que estudar não é apenas sentar e fazer exercício. Você pode estudar de outras formas. Então pegue o seu caderno e vamos anotar as sugestões. A minha sugestão é que você tenha um planejamento de segunda a sexta. E aí no final de semana você fica mais livre para poder descansar. E se você estiver se sentindo bem, estiver tranquilo, você faz uma revisão da semana, tá bom? Na segunda-feira, eu sugiro que você faça os exercícios da sua aula. Então, vamos supor, se você tem aula de inglês todas as quartas, na segunda você vai fazer esses exercícios. Se você não faz curso de inglês, você estuda por conta própria, dedica a segunda-feira a fazer exercícios de estrutura, exercícios gramaticais, exercícios de vocabulário. Pode ser em um livro, pode ser em site da internet, mas tenha cuidado com esses sites. Verifique se são sites sérios, se são feitos por professores formados, que têm um compromisso, ou se são só sites, blogs aleatórios de curiosos, tá? Prestem atenção nisso. Segunda-feira, trabalhar a parte estrutural e vocabulário. Na terça-feira, você vai trabalhar o reading. Você vai buscar no seu livro ou na sua apostila. Se você não tiver nem livro nem apostila, buscar na internet uma notícia ou um artigo para você ler. Quando você terminar de ler, você vai verificar todas as palavras novas. Você pode marcar essas palavras ou pegar um caderno, copiar essas palavras, ir no dicionário Lingui, ou ir no Cambridge, ou ir no The Free Dictionary ou Macmillan, dicionários de qualidade, verificar o significado. Dependendo do seu nível, se você já tiver um nível pré-intermediário para cima, não for tão iniciante, você pode usar um dicionário todo em inglês. Por quê? Dessa forma, você vai expandir o seu vocabulário, você vai ler a definição toda em inglês e talvez você encontre palavras novas nessa definição. E aí você seja curioso, veja o significado dessas palavras. Se tiver muito difícil, realmente não conseguiu entender, aí você traduz, tá bom? Mas tente ver definições em inglês, porque isso vai trabalhar mais a sua mente e vai ajudar no desenvolvimento do seu vocabulário. Então, na segunda-feira, você fez toda a parte de estrutura, exercícios, prática mesmo, estrutura gramatical e vocabulário. Na terça, leitura de um texto em inglês e anotação das palavras novas. Você pode, dependendo do seu nível, até prestar atenção nas questões gramaticais. Quais são os verbos que tem nesse texto? Marca os verbos. Estão no presente? Estão no passado? Estão no futuro? Como eles foram usados? Quais são as preposições? Quais são as palavras que juntam, que conectam as frases? Você pode começar a fazer essa análise do texto também, se você já estiver num nível intermediário. Se você for iniciante, vai aos pouquinhos, vai analisando aos pouquinhos. Na quarta-feira, eu sugiro que você escreva. Escrever ajuda muito no desenvolvimento da língua. Você pode escrever sobre o texto que você leu no dia anterior. Tenta lembrar qual era a história, quais eram os personagens, qual era a situação e escreve esse texto. Leve esse texto para sua professora. Se você não tiver uma professora, você pode compartilhar com algum amigo que fale inglês. Se não tiver, vai num site chamado Grammarly ou no Write and Improve. Lá tem várias opções de redação. Você pode escrever a sua redação lá e o site corrige. Porém, tenha cuidado, porque é uma máquina. Então, vai ter momentos que ele vai dizer que a sua nota é X e você não vai entender por quê, mas é uma forma de treinar, tá bom? Não leve a ferro e fogo. Use apenas para treinar. Na quinta-feira, nós vamos para o listening. Listening é a compreensão auditiva. Você vai buscar uma entrevista,
entrevista ou uma própria atividade de listening de livro de inglês, se você tiver um livro ou uma apostila, ou se na sua última aula a sua professora trabalhou um vídeo ou um listening que está na internet, pede o link, escuta novamente. Dedique 15 a 20 minutos a ouvir algo em inglês, ou mais de uma coisa. Então pode ser uma entrevista, pode ser um TED Talk, se você já tiver um nível mais alto, pode ser um seriado que você gosta, um episódio de um seriado, você pode assistir e vai tentando entender pelo contexto. Não se preocupe e não queira entender todas as palavras, você não vai entender. Eu sou professora e às vezes não entendo todas as palavras de uma entrevista ou de um programa ou de um filme. E tudo bem, não tem problema, a gente não entende em português, não precisa entender tudo, precisa entender o contexto, o que está acontecendo naquela situação. Você pode colocar, se possível, né, um seriado, por exemplo, áudio em inglês, legenda em inglês. Fernanda, eu sou muito iniciante, comecei há pouquíssimo tempo. Tenta, assiste um episódio com a legenda em inglês e o áudio em inglês. Aí o segundo episódio, você bota a legenda em português, vai intercalando, mas é importante que você tente. Tente muitas vezes. É difícil mesmo. Aprender uma língua é aprender uma nova habilidade. Demora, toma tempo. Você precisa se dedicar e precisa ter consciência disso. Que a sua evolução vai estar relacionada ao tempo e ao esforço que você fizer para se dedicar para essa língua. Então, na quinta-feira, vamos trabalhar o listening. Na sexta-feira, nós vamos trabalhar o speaking. Você vai pegar o seu caderno com todas as suas anotações da semana, todas as atividades da semana, e você vai ler em voz alta para você mesmo. Se você estiver preocupado em alguém te corrigir, você vai começar a aprender a se corrigir. Como? Você vai pegar o seu celular ou o seu computador e você vai gravar a sua voz. Ou gravar, como eu estou gravando aqui um vídeo. Se você não quiser se ver num vídeo, grava apenas a sua voz. Você vai perceber o quanto isso vai te ajudar. Por quê? Depois que você fez a leitura, você pode até fazer a leitura e ir falando, né? Por exemplo, nesse texto, né? O texto que foi lido durante a semana era sobre o coronavírus, por exemplo. E aí você leu essas anotações e fala... I think this situation is so difficult. Isso não está escrito, mas tenta falar, tenta dar a sua opinião, tenta falar alguma coisa do que você entendeu ali sem ler, produzir naturalmente. E aí depois você escuta esse áudio, essa gravação, e vai prestando atenção na sua pronúncia. Poxa, não falei muito bem. Poxa, nessa parte eu travei muito. Vai identificando. É importante você se conhecer como aluno, você saber que tipo de aluno você é, que tipo de problema você tem, para que quando você buscar um curso, quando você for fazer um intercâmbio, você saber exatamente aonde você precisa trabalhar, qual é o ponto da sua língua que você precisa trabalhar. E aí ninguém vai te enganar dizendo que você vai aprender tal coisa em um mês, em 2, ninguém vai poder dizer, né? E às vezes os alunos falam assim, Fernanda, como eu faço isso? Como eu faço aquilo? Eu posso orientar vocês, dar dicas como eu acabei de dar, mas só você vai saber realmente encontrar o melhor caminho para você aprender. Cada pessoa aprende de um jeito. Existem muitas formas de aprender. Algumas pessoas são visuais, algumas pessoas precisam escrever, algumas pessoas só escutam, algumas precisam falar, algumas precisam ensinar. Eu sou um exemplo desse tipo de aluno. Eu sou uma aluna que preciso ensinar. Eu vou aprendendo e eu preciso falar para alguém. Às vezes eu ensino para a parede. Mas eu estou como se eu estivesse numa aula explicando e aquilo vai entrando na minha cabeça. E eu vou entendendo cada vez melhor. Mas é um processo. Tenha isso em mente. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Tente colocar esse planejamento em prática e conta aqui nos comentários se deu certo, se foi fácil, se foi difícil. O que você achou? O que você mudaria, acrescentaria, tiraria? Coloca aqui que outras pessoas que também estão estudando inglês podem aproveitar a sua dica também.
Thank you and see you next video. Bye!